Depois de 2 anos de pandemia, tivemos neste primeiro semestre de 2022 uma certa forma de regresso à normalidade. Importa, portanto, fazer o balanço deste ano letivo que agora terminou e perspectivar o próximo. E quem melhor para o fazer que o Sr. Diretor do Grupamento de Escolas de Ocão, Professor Armando Félix, e o Vereador do Ensino e Educação, do Desporto, Juventude e Tempos Livres do município de Vila Real, Dr. Alexandre Favaios. Venha connosco de mãos dadas neste 21º programa da segunda temporada. Hora de balanço e pensar o recomeço. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Ocão. Hoje, neste 21º programa da segunda temporada, vamos estar à conversa com o Sr. Vereador da Educação, Ensino e do Desporto, Juventude e Tempos Livres da Câmara Municipal de Vila Real, Dr. Alexandre Favaios, e o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Ocão, o Professor Armando Félix. Agradecemos desde já terem aceito o nosso convite e para estar aqui no nosso programa de rádio de Mãos Dadas. Atingimos mais um final de ano letivo dentro de alguma normalidade, no ambiente, mas ainda num ambiente preso a regras da pandemia e algumas sequelas emocionais. Nesta primeira questão, precisávamos de saber qual é o balanço que fazem no âmbito das funções e das competências que estão atribuídas a cada um. Que balanço fazem deste ano letivo que agora termina? Bom dia a todos. Um bem-aja pelo convite, agradecer o facto de estarmos aqui hoje a convite da Associação de Pais. É sempre um prazer colaborar com a Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Ocão e acima de tudo, louvar por esta iniciativa que é, sem dúvida, enriquecedora relativamente àquilo que é a participação dos encarregados de educação na escola e no meio e conseguir transmitir isso também além fronteiras. Depois, relativamente à questão colocada, sem dúvida que estamos a voltar a alguma normalidade, alguma normalidade entre aspas. Claro que algumas das regras da pandemia permanecem, embora se tenham aberto algumas situações que durante as fases mais críticas da pandemia não poderiam. E foi sem dúvida muito proveitoso para os alunos este último terceiro período e essencialmente pelo facto de passarmos a ter já alguns espaços que antes estavam encerrados nas escolas mais abertos, conseguir ver já as crianças a brincar, a relacionarem-se uns com os outros. Isso foi sem dúvida muito enriquecedor e para eles foi sem dúvida uma abertura muito significativa, porque houve alunos que na passagem por algumas das escolas nem conheciam alguns espaços e passaram a ter um relacionamento muito difícil entre eles. Sem dúvida que esta abertura final neste terceiro período começou já a transmitir alguma tranquilidade e alguma calma aos alunos e notou-se já algumas melhorias nesse sentido. Muito bem. Dr. Alexandre Favaios, qual é o balanço que faz? Bem, antes de mais, renovando o agradecimento pelo amável convite, é sempre um gosto, como disse o Sr. Diretor, estarmos com pais e a falar de educação, portanto, numa parceria que efetivamente se quer como profícua entre a escola, entre o município, entre os pais, entre todos os agentes educativos e, portanto, renovo efetivamente esse gosto em estar aqui. O balanço, diria que é extremamente positivo, ou seja, percebendo que depois de termos 2 anos profundamente condicionados, permite-me dizer que a escola talvez tenha sido, talvez não, acho que foi mesmo das instituições que melhor lidou efetivamente, a parte da saúde, evidentemente, por motivos são óbvios, que lidou com o contexto pandémico, que se conseguiu sempre formatar e de alguma forma adaptar, tentando minimizar o impacto naturalmente desconfortável naquilo que é a normalidade ao nível do processo de ensino-aprendizagem, que foi este ensino à distância, que foram de alguma forma algumas das dificuldades, portanto, que todos percebemos
E também, claro, as desigualdades que se acentuaram um pouco durante todo esse processo e todo este contexto e que a escola foi tentando sempre mitigar, e aquilo que nós fomos percebendo foi que, apesar de não termos terminado o ano letivo de uma forma totalmente normal, diria com total de segurança que o espaço educativo foi dos sítios onde claramente nos sentimos mais seguros, onde houve de alguma forma uma capacidade muito grande de adaptação, e isso foi fruto evidentemente de todo um trabalho de um conjunto de pessoas, portanto falo de professores, falo dos pais, falo evidentemente do município, falo da direção da escola, mas falo também principalmente dos alunos, a maneira como eles conseguiram respeitar tudo aquilo que lhes foi solicitado, portanto, e sempre ir acompanhando aquilo que foi a evolução das alterações das medidas de combate ao efeito pandémico e, portanto, diria que, como nós fomos percebendo, felizmente, o contexto do Covid, no que diz respeito àquilo que são os próprios contágios, portanto, felizmente nas nossas escolas tivemos uma situação de profunda segurança, portanto, que permitiu que não fosse esse o principal fator propagador desta situação. Relativamente àquilo que foram os efeitos, como é óbvio, da pandemia ao nível do processo de ensino-aprendizagem, aquilo que nós percebemos é que rapidamente a escola, agora quando regressou a alguma normalidade, tentou fazer o melhor trabalho possível no que diz respeito à recuperação das aprendizagens. Evidentemente algum trabalho também é necessário ser feito, como é evidente, portanto, mas atrás de tempo em tempo, e os professores, os pais, os alunos estarão sempre a tempo, efetivamente, e naquilo que nos diz respeito também, sempre a tempo de providenciar as medidas necessárias para que não seja tudo exatamente igual, mas diria, portanto, que rapidamente seja recuperada aquela normalidade e que os trilhos de um processo de ensino-aprendizagem normal voltem a ser, de alguma forma, trilhados, passa a expressão, pelos nossos alunos. Muito bem. Pegando aqui um bocadinho nas recuperações, tínhamos aqui a questão de há ou não validade em alguma argumentação que diz que as competências dos alunos decorrentes desta pandemia não foram totalmente recuperadas ou atingidas? Ou será que isto é uma questão secundária? O plano de implementação de recuperação, como é que decorreu? O que é que nos trouxe? Exatamente, portanto o plano de recuperação das aprendizagens é sem dúvida um plano que não tem efeitos imediatos, ou seja, não podemos pensar que, dadas as circunstâncias em que os alunos viveram ao longo destes 2 anos, nós conseguimos recuperar totalmente essas aprendizagens. Claro que difere de escola para escola e das respostas que cada uma conseguiram dar. No caso do agrupamento de escolas de Eucão, e falo simplesmente por mim, nós conseguimos dar uma resposta muito significativa e rápida desde o primeiro momento da pandemia, em 2020, embora, sem dúvida, e cada vez mais chegamos a uma conclusão que é o contacto dos alunos com os professores em sala de aula é totalmente diferente do que encontramos online. Claro que conseguimos dar uma resposta muito significativa ao nível do online, conseguimos manter um contacto excelente, e eu digo excelente porque os meus professores e a avaliação que nós fizemos desse estudo de ensino à distância nos permite dizer que conseguimos dar uma resposta excelente e que os nossos professores estiveram à altura daquilo que foi as adaptações tão rápidas que foram solicitadas. De qualquer forma, louvar aqui também, e esperemos que continue no próximo ano letivo, o plano 21-23, que foi uma resposta muito significativa por parte do Ministério da Educação e que nos permitiu alguns recursos e algum ajuste, e esperamos que no próximo ano esse plano continue, assim como outros planos que estiveram ligados, inclusive a equipa multidisciplinar que a Câmara Municipal já há 2 anos estava a trabalhar connosco, que vai aqui e poderá aqui, sem dúvida, minimizar alguns destes impactos. Agora, sem dúvida que estas medidas devem ter alguma continuidade durante mais algum tempo para que todas essas aprendizagens sejam, sem dúvida, colmatadas e que eu penso que podem ser colmatadas. Portanto, tem que ser aqui um trabalho conjunto e esperemos que o Ministério nos continue a dar esta resposta que deve estar ao nível do plano 21-23, claro que sim. Dr. Alexandre Salvais, a nível do município, como é que viu esta recuperação de competências pelos estudantes?
Permitam-me que faça aqui, portanto, e se calhar uma nota prévia. O município, no que diz respeito à recuperação das aprendizagens, não pode e não deve efetivamente emitir grande opinião, portanto, naquilo que eu respeito pela autonomia pedagógica de uma escola, portanto, claro. Isso evidentemente é algo que diz respeito à própria escola, ao projeto educativo da escola e aquilo que é, como é óbvio, portanto, o trabalho em articulação com o Ministério da Educação. Diria apenas, como é óbvio, que é aquilo que nós fomos sempre fazendo, tendo em conta aquilo que foi dito pelo Sr. Diretor, foi tentando estar sempre ao lado das escolas no que diz respeito à implementação de algumas medidas, de algumas necessidades de adaptação ao nível tecnológico também, portanto, para de alguma forma dar resposta àquilo que foi a necessidade muito grande de adaptação de toda a realidade educativa à modalidade online. Logo que foi possível, portanto, tentamos transmitir uma ideia também de normalidade no que diz respeito ao reinício de um conjunto de atividades nas escolas que eram da nossa responsabilidade, nomeadamente ao nível das oficinas, por exemplo, pedagógicas, portanto, que de alguma forma se preocuparam principalmente com as atividades mais de natureza socioemocional, portanto, evidentemente também, e não tanto com as atividades de natureza mais pedagógica, visto que a recuperação, diria, e permito agora que vos diga, nunca mais vai ser possível de ser recuperado, ou seja, o que passou no tempo que ocorreu. Quando falamos de recuperação, é uma tentativa de normalizar aquilo que é um estado de adaptação da criança à escola e é aquilo que são, evidentemente, os conteúdos curriculares, sendo muito difícil, evidentemente, sejam quais sejam as medidas, de voltar a repor tudo aquilo que foi perdido durante estes tempos, porque não vamos conseguir repor os abraços, não vamos conseguir repor os afetos, não vamos conseguir repor a interligação de toda uma realidade educativa. Vamos tentar normalizá-la, portanto, e a recuperação será por essa normalização. Relativamente àquilo que é também a posição do município, como disse também o Sr. Diretor, em estreita articulação, portanto, as nossas equipas multidisciplinares estiveram realmente no terreno, foram ao encontro daquilo que foram as solicitações que as escolas nos foram apresentando, nas intervenções diferenciadas, portanto, que se justificaram, não ao nível académico, mas evidentemente ao nível socioemocional. Também resultante de um processo de um investimento da parte do município no que diz respeito precisamente a estes planos de promoção do sucesso educativo, foi feito um reforço de investimento de 75 mil euros para a realização de um conjunto de atividades que ocorreram em todas as escolas do nosso concelho, precisamente para fazerem ou serem feitas algumas atividades que as escolas identificaram como prioritárias, precisamente visando essa recuperação. Algumas entenderam fazer essa recuperação no que diz respeito ao contexto académico, por exemplo, ou seja, a intervenção ao nível do ensino da matemática, ou a articulação, por exemplo, com a Universidade de Trás-os-Montes de Alto em termos de novas metodologias, portanto, ao nível do ensino. Outros entenderam, portanto, fazer atividades mais direcionadas para as literacias digitais, como foi o caso do agrupamento de escolas de Ucão. Outras entenderam fazer atividades mais direcionadas para o coaching, ou o trabalho dos aspectos mais de natureza emocional, portanto, ou seja, aquilo que nós fizemos foi ir ao encontro, em parceria e em articulação com as necessidades que as próprias escolas identificaram e nós, com esse reforço de verba, portanto, e foram cerca de 75 mil euros para viabilizar um conjunto de atividades que entendemos que deveriam ser uma mais-valia no encerramento do presente ano letivo e também, como é óbvio, na preparação daquilo que foi ou daquilo que será o próximo ano letivo, que se espera, assim, já com total normalidade. Ora, as competências académicas são importantes e também, mas existem outros domínios que também são relevantes. Professor, quais é que considera, para além das competências académicas, que outras vertentes é que considera importante? É assim, cada vez mais, e nós verificamos esta situação. Ao nível dos conteúdos académicos, sem dúvida que são relevantes e são importantes, mas eu penso que, dado o percurso escolar dos alunos, nós conseguiremos recuperar todos esses conteúdos. Mais mês, menos mês, mais ano, menos ano, mas penso que nem se poderá falar aqui em espaço temporal. Claro que, e aquilo que nos preocupa mais foi aquilo que o Dr. Alexandre estava a tocar há pouco, e aquilo que nós perdemos essencialmente na pandemia foi este abraço, este contacto, este beijo, ou seja, toda esta... o rosto do professor. Exatamente, o rosto do professor. Toda esta afetividade e todo este relacionamento pessoal e social dos alunos, esse sim é mais difícil de repor, porque sem dúvida que
alguns das nossas crianças, dos nossos alunos, adquiriram alguns hábitos que agora são difíceis de desfazer. Porque se já havia alguma, com a introdução das novas tecnologias, principalmente dos telemóveis e dos jogos, se havia já algum fechar-se, cada jovem fechar-se em si mesmo, com a pandemia, como que foram obrigados a... Ensimismaram-se. Exatamente. E então, com isso, sem dúvida que agora este renovar destes afetos, deste relacionamento, deste saber estar com o outro, é sem dúvida uma preocupação, e cada vez mais a escola tem que pensar os alunos numa formação integral. Não é só nos conteúdos programáticos que os ministérios e as diferentes áreas disciplinares apresentam, mas sim numa formação integral onde cada vez mais a cidadania está presente e tem um valor muito significativo, e que sem dúvida que isso vai ser uma das dificuldades que vamos encontrar na sociedade nos próximos tempos, sem dúvida. É um desafio para a escola, é um desafio para os pais, as tecnologias Exatamente. sempre presentes, É um desafio. Nos objetivos, no querer dos meninos. Exatamente. Relacionado com isso, temos aqui uma questão relacionada com o bullying nas escolas. É uma realidade que, infelizmente, está presente nos diversos níveis de ensino, e a nossa percepção é que até tende a agravar-se. Que projetos têm para combater esta realidade que tanto impacta na vida das crianças e das famílias? E se esta percepção que temos se aumentou decorrente da pandemia? Falando, e aí eu vou centrar-me essencialmente no meu agrupamento, no agrupamento de escolas de Ilcão. Para nós esta situação do bullying já está a ser trabalhada desde que nós somos Escola TAPE. E desde 2009, inclusive com o Dr. Alexandre, que integrou também essa equipa, nós sempre tivemos um foco muito significativo relativamente à prevenção do bullying. E convém termos esta noção, sem dúvida que nós, enquanto Escola TAPE, temos esses recursos, outras escolas não o terão, nós felizmente temos esses recursos, e o bullying tem que se trabalhar muito ao nível da prevenção do que depois na remediação. E nós, enquanto escola, temos o Gabinete de Apoio ao Aluno, temos os psicólogos, o assistente operacional, o animador sociocultural, que trabalham quer ao nível das competências pessoais e sociais, ao nível do grupo turma, e que, sem dúvida, com a pandemia tivemos alguma dificuldade numa primeira fase, agora nesta última fase já não, mas numa primeira fase tivemos alguma dificuldade em fazer estas atividades ao nível do grupo turma, porque havia o Covid, e o Covid era aquela coisa que ninguém conhecia, e não poderia ir mais ninguém que não o professor à sala de aula, e não convinha, porque depois poderíamos não saber de onde é que veio e quem passou e quem não passou. Felizmente estamos um bocadinho a ultrapassar essa situação, mas sem dúvida que já estamos novamente no terreno, e neste momento eu posso dizer que tenho alguma calma por parte dos nossos docentes, porque sabem sempre que têm um gabinete de apoio ao aluno que trabalha afincadamente estas áreas. Quando existe algum problema, não ao nível extremo, mas que há algum problema que é detectado, de imediato os psicólogos, assistente social, são acionados esses meios para fazer os trabalhos em grupo, turma, ou, quando é necessário, também fazer uma intervenção a nível individual, e também aos pais encarregados de educação, se assim for necessário. Portanto, eu penso que neste momento posso dizer que tenho um agrupamento, uma escola muito tranquila, muito serena, e que estou, na verdade, descansado relativamente a essa situação. Espero continuar a ter, claro que há problemas, claro que pode surgir sempre uma outra situação que teremos que estar sempre atentos, e agradecemos sempre também que haja alguma situação, que algum pai ou algum encarregado de educação que se aperceba de alguma situação que pode nos passar ao lado, que nos alerte, e que a gente irá trabalhar com certeza nessa área. Sem dúvida, como temos trabalhado afincadamente nisso.
É ou não, para o município, esta questão, como o professor disse bem, da prevenção do bullying, é ou não foco das vossas intervenções na equipa multidisciplinar e ou até na formação dos assistentes operacionais? Eu diria, portanto, eu não queria ser redutor sobre esta questão da prevenção do bullying. Ou seja, aquilo que é a preocupação deve ser a preocupação do município e, evidentemente, como é óbvio, enquanto parceiro, volto a insistir, daqueles que no terreno estão diretamente a trabalhar com as nossas crianças. Portanto, isto parece-me que é fundamental destacar. Essa parceria, essa articulação, deve ser trabalhar aquilo que é o ambiente escolar, portanto, num sentido mais lato. Ou seja, aquilo que é, de alguma forma, o procurarmos ter uma oferta em termos pedagógicos o mais consistente, também o mais atrativa possível, termos um conjunto de atividades nos serviços de apoio à família que sejam o mais diversificados possível e que vão de alguma forma ao encontro daquilo que são as expectativas, as vontades também dos nossos alunos, dos nossos encarregados de educação, que é efetivamente aquilo que é o trabalho da equipa multidisciplinar, portanto, que esteve evidentemente em parceria com os recursos humanos que existem na escola e que se mantêm na escola, portanto, de fazer esse trabalho colaborativo. Está naquilo que é a melhoria ao nível dos próprios espaços educativos, portanto, ou seja, não gostaria de reduzir esta questão à prevenção do bullying, porque senão isso levar-me-ia a colocar-vos uma outra questão, que é o que é o bullying, que é algo que eu gostaria de tentar perceber, porque quando hoje ouvimos algumas questões sobre o bullying, gostaria de vos lançar o desafio de se lembrarem quando andavam na escola, portanto, o que é que ocorria? Realmente não se chamava bullying, chamavam-se brincadeiras, chamava-se uma outra coisa. Não estou, evidentemente, é importante que o destaque, não estou com isto a retirar, como é óbvio, a relevância, a preocupação, a determinado tipo de fenómenos que acontecem na escola, e nós percebemos que nitidamente hoje a exigência à sociedade é diferente e, portanto, também, como é óbvio, todo o processo educativo e evolutivo em termos sociais faz com que hoje os nossos jovens e as nossas crianças tenham outras competências claramente, e permito-me dizer-vos isso, muito mais trabalhadas do que nós tínhamos noutra altura, mas também se perderam outras, é um facto, e portanto não estou com isto a minorar e a desvalorizar a questão do bullying, estou apesar de tudo a fazer uma coisa que me parece relevante, que é normalizar, ou seja, normalizar aquilo que são as relações perfeitamente normais, sejam dentro da escola, sejam no próprio bairro, seja muitas das vezes em casa entre irmãos, portanto o que é que se chama a isso? E portanto parece-me que nós temos que fazer aqui alguma desmistificação, estar atentos e permitam-me, não entrando em grandes pormenores, mas perceber quando determinado tipo de fenómenos que ocorrem nas escolas e que levam a situações dramáticas, como infelizmente aconteceram no presente ano letivo aqui em Vila Real, que todas as entidades se uniram, todas as escolas se uniram, que houve um trabalho discreto, sereno, mas muito assertivo para conseguir controlar algumas situações, e hoje temos uma realidade diferente, se calhar, daquilo que tínhamos aqui há 4 ou 5 meses, que é, meus caros, nós percebemos que há coisas que nos fogem àquilo que é normal intervenção da própria escola, para a qual nós não estávamos habituados e de cá sensibilizados e despertos, hoje estamos, e se algum sinal, como foi dito pelo diretor, surgir, e aqui a responsabilidade é de todos nós, é dos pais, é dos professores, é dos colegas, é de, digamos assim, da sociedade na sua plenitude, realmente e sim estar atento e o mais rapidamente possível atuar. Isso é fundamental. Claro que todo o trabalho preventivo é importante, mas permitam que vos diga também isso, é impossível prevenir tudo aquilo que são os problemas que hoje ocorrem na escola, é quase impossível. E é um psicólogo que está a falar, que trabalhou e voltará um dia certamente a trabalhar, se na altura me quiserem, evidentemente, nessa função, que trabalhou muito precisamente na prevenção de comportamentos aditivos, na prevenção de hábitos de vida saudáveis, na promoção de hábitos de vida saudáveis, no trilho de competências pessoais e sociais, ou seja, sou um profundo defensor, evidentemente, desse trabalho. É fundamental que, a par das competências académicas, seja este um desidrato das nossas escolas, mas ninguém está preparado para tudo na vida, evidentemente, e portanto aquilo que é fundamental é, quando qualquer sinal particularmente estranho ou anómalo surja, nós percebemos que temos hoje, felizmente, recursos nas escolas capazes, habilitados, competentes para poder intervir e o mais rapidamente possível anular
ou se não for possível anular, porque vai ser também muito difícil anular tudo, mitigar o máximo possível, portanto, esses mesmos fenómenos e esses mesmos contextos, mas volto a insistir, prefiro falar em trabalhar o ambiente escolar, aquilo que é o clima de escola, e não tanto falar da prevenção do bullying. Ora, relativamente às crianças e jovens com necessidades educativas especiais, que melhorias podemos esperar para o próximo ano letivo? Que fragilidades foram detectadas este ano e que necessitam de correção, e existem apoios fora do período letivo? Por exemplo, agora em tempos de férias, como o apoio psicológico, terapias, transporte, programas de férias, por aí adiante. O que é que vocês podem adiantar aos nossos ouvintes que se enquadrem dentro desta realidade? Professor? É assim, relativamente ao ensino especial, claro que é sempre um trabalho que estamos a fazer mais diretamente com os meninos que apresentam essas necessidades, com os pais, inclusive, que recorrem junto das escolas e junto dos diretores de turma, dos professores, e é todo um trabalho conjunto de uma equipa muito significativa. Como sabem, o Agrupamento de Escolas Eucão, ao nível do ensino especial, é uma escola de referência significativa, ao nível, podemos falar desde já ao nível dos alunos de baixa visão, cegos, e nós temos dois alunos, temos um cego e um de baixa visão, e virá outro de baixa visão agora já em breve para o agrupamento, que vem do pré-escolar. Dois deles, inclusive, vêm de Mirandela todos os dias, e quiseram ficar connosco ao nível do terceiro ciclo, porque sentiram aqui que tinham, na verdade, os professores que os acompanhavam, os funcionários, e que estavam totalmente seguros que tinham um bom acompanhamento. Um deles é bom aluno, tem 5 a tudo, consegue inclusive tocar saxofone, aprender já saxofone connosco, etc. Portanto, nós na verdade somos uma escola de referência nesse sentido. Temos também 2 unidades, uma na Escola das Árvores, outra na Escola Sede. Temos uma sala Snowsen também na Escola Sede. Portanto, temos trabalhado nos últimos anos afincadamente para que cada vez mais se consiga dar uma resposta positiva e valorizar estes alunos, dando-lhes a oportunidade de estarem junto dos outros, se assim o podemos dizer, passa a expressão. Ou seja, cada vez mais a inclusão é uma palavra que está em voga. Essa inclusão tem que acontecer verdadeiramente, seja ao nível do ensino, seja noutras áreas profissionais. Cada vez mais nós estamos a trabalhar nisso, e sem dúvida que há melhorias a fazer. Nós gostaríamos de ter dentro do nosso Centro de Apoio à Aprendizagem da Escola Sede melhores condições, gostaríamos de fazer um investimento mesmo ao nível físico, mas aos poucos temos melhorado. Este ano apostamos essencialmente na sala Snowsen, que já está totalmente operacional, e esperamos... aos nossos ouvintes o que é a sala Snowsen, para quem não conhece. A sala Snowsen, portanto, é uma sala onde os nossos alunos, quer os alunos que estão integrados no ensino especial, na educação especial, quer os alunos que estão, que assim o entenderem, podem recorrer a esta sala para usufruir do ambiente que ela cria, portanto, o ambiente onde o aluno pode estar mais sossegado, mais calmo, pode refletir, pode sentir alguma estabilidade emocional e encontrar aqui algum equilíbrio que por vezes não consegue sem ter certos determinados ambientes. A sala está equipada com alguns equipamentos de luz, de fibra óptica, de som, de imagem, que vai aqui interferir, de certa forma, na sua forma de estar ao nível psicológico e emocional. Muito bem. Se me permitirem aqui, portanto, também complementaria com uma situação que me parece, aliás, com 2 situações que me parecem particularmente relevantes. Aliás, 3. Quando falamos de crianças com necessidades
especiais, necessidades educativas, mas prefiro chamar-lhe necessidades especiais, porque elas não são apenas educativas. Percebemos evidentemente aquilo que é a dificuldade das famílias, portanto, em conseguirem, como é óbvio, dar uma resposta nos tempos em que não há escola, mesmo quando ela existe, evidentemente. Como eu costumo dizer, não quero imaginar, evidentemente, aquilo que eu trabalho, aquilo que eu esforço de um conjunto de famílias para que estas crianças tenham uma vida o mais normal possível. E, portanto, no que diz respeito ao município de Vila Real, portanto, neste ano houve três preocupações. Uma já existia, foi uma perspectiva de continuidade e de reforço, e aqui foi a colocação de assistentes operacionais, portanto, afetos a cada uma destas crianças. Permitam que os diga que o Estado Central, uma realidade muito grande que nós temos de crianças com estas necessidades, nos faz ou nos atribui um número muitíssimo reduzido de recursos humanos para fazer este apoio e este acompanhamento, e, portanto, diria que não existe nenhuma criança no nosso território educativo, e sublinho o território educativo do Real, em todos os níveis de educação e ensino, que não tenha, por norma, um assistente operacional que lhe esteja adstrito ou afeto. Pode não ser numa situação, digamos assim, em regime de exclusividade, mas claramente a fazer esse trabalho face àquilo que sejam as necessidades mais emergentes. Portanto, essa foi uma das preocupações. Também aquilo que o diretor referiu da instalação de uma sala Snuslan, portanto, um município em parceria também com uma associação, que é a Associação Brincar, instalou também precisamente uma sala que é direcionada para a estimulação sensorial, não apenas com crianças com necessidades educativas especiais, mas também se percebeu que esta filosofia, portanto, este programa de intervenção também é benéfico precisamente para um conjunto de alunos que eventualmente ao nível socioemocional, da própria estabilidade em termos do que é o humor, podem beneficiar muito com a intervenção neste domínio. Por isso, resultante dessa parceria no âmbito de um programa que foi o Empreenda Tila Ponto Jovem, essa associação ganhou num determinado ano, penso que foi em 2019, portanto, esse concurso, adquiriu um conjunto de equipamentos e lançou-nos o desafio de ser instalado num espaço que fosse propriedade do município de Vila Real, e, portanto, ele foi instalado na residência de estudantes, e a nossa contraproposta, ou melhor, o nosso pedido foi que então esse espaço fosse disponibilizado a toda e qualquer criança que fosse indicada precisamente pelas escolas e que podem beneficiar a título gratuito dessa mesma intervenção. Todos os dias, 4 crianças das 2 às 3 da tarde podem deslocar-se àquele espaço e ter essa intervenção com técnico especializado para o efeito, e isso é um programa que ocorre durante todo o ano. Foi recentemente, iria há 3 meses, mais ou menos, portanto 3, 4 meses que foi inaugurado, e, portanto, efetivamente fez o seu trabalho. E também, e agora indo diretamente, ou respondendo diretamente à questão, no que diz respeito às férias escolares, apesar de sempre ter existido uma tentativa da parte, por exemplo, dos campos de férias que eram promovidos pelo município, de fazer ou ter uma atitude inclusiva e que permitissem que estas crianças de alguma maneira beneficiassem e pudessem frequentar, sempre tivemos muitas dificuldades em fazer um trabalho que eu diria consistente, e pela primeira vez este ano lançamos um programa que se designou como Geração IN de Inclusão, em que neste momento a funcionar precisamente não apenas com crianças deste agrupamento, mas a funcionar, no caso, na Escola Básica das Árvores, portanto na B1 das Árvores, tem neste momento um conjunto, estão lá 12 crianças, com um programa de férias ajustado durante 3 semanas, portanto aquilo que são as suas características, onde foi feito um levantamento exaustivo daquilo que era a tipologia e as dificuldades de cada uma dessas crianças, que está a ser feito um programa, em alguns momentos, que os envolve apenas exclusivamente a essas crianças, com monitores e também uma tutoria de uma entidade que trabalha diariamente com crianças com estas características, ou seja, não é um trabalho exclusivamente de guarda, mas sim de intervenção,
de termos um programa ajustado àquilo que são a própria realidade e este contexto destas mesmas crianças, e que, em alguns momentos, os campos de férias, portanto, que já existiam, se deslocam a este espaço e fazem aqui um conjunto de atividades. Ainda hoje tivemos uma atividade que eu, quando vi as fotografias, fiquei perfeitamente maravilhado naquilo que foi a resposta das crianças ditas normais, portanto, precisamente a felicidade que foi com a nossa escola fixa de trânsito e as nossas trotinetes terem a possibilidade de estarem a arrastar, digamos assim, cadeirantes e os levarem, portanto, a percorrer um percurso que foi criado por nós, em que essas crianças, portanto, levavam as outras, e a felicidade, quer das que eram a força motriz, quer daquelas que estavam a beneficiar, a felicidade no rosto deles, portanto, permitam que os diga, foi motivo de enorme satisfação, e perceber que a inclusão terá que ser isto, e, portanto, como vos disse, pela primeira vez está a ser feito este programa, portanto, neste momento volto a sublinhar 12 crianças, e evidentemente será um trabalho que espero que, como é óbvio, continue a dar frutos no futuro e que mais pessoas, portanto, encontrem essa mesma resposta, que, como é óbvio, não substitui, não resolve toda a época estival, mas minimiza um pouco, como é óbvio, aquilo que é as dificuldades que nós percebemos que estas famílias têm quando a escola termina, e que a vida dos pais não termina, portanto, continuam a existir necessidades, continuam a trabalhar naquilo que são as suas funções normais, portanto, e que tem que arranjar uma solução. Neste momento, o município, consciente dessa dificuldade, portanto, fez esse trabalho, e permitam que vos diga, está a ter resultados muito interessantes. Começou apenas nesta segunda-feira, portanto, mas como vos digo, ver hoje essas fotografias, portanto, fiquei perfeitamente maravilhado, portanto, de crianças, portanto, com mobilidade reduzida, cadeirantes, a serem transportados, portanto, pelas crianças ditas normais do campo de férias, portanto, também promovido pelo município, e perceber a felicidade de quer uns, quer de outros. Portanto, acho que é isto que devemos fazer. Ora bem, e relativamente a planos e projetos para o próximo ano letivo, o que é que vocês gostariam de dar a conhecer aos nossos ouvintes? Sim, relativamente ao próximo ano letivo, antes de mais, aquilo que nós gostaríamos de fazer e de iniciar seria, sem dúvida, termos a questão da pandemia totalmente resolvida e podermos trabalhar de acordo com aquilo que é a normalidade da escola. É sem dúvida daquilo que nós mais gostaríamos. Isso era sem dúvida uma mais-valia. Relativamente a novos projetos, claro que nós temos aquilo que é o projeto educativo para o nosso agrupamento, temos as orientações por parte do Ministério da Educação às quais nós temos que cumprir, mas temos 2 ou 3 situações que nos podem marcar alguma diferença. Primeiro, estamos a apostar sem dúvida num novo projeto que nós, enquanto Escola de Aucão e dado o tape, termos conseguido, que é vamos abrir durante o próximo ano letivo uma sala de saúde e desporto, ou seja, nós vamos montar um ginásio em que os nossos alunos vão ter oportunidades de trabalhar a sua parte física e de saúde com os nossos colegas, com os nossos professores de Educação Física, numa sala que nós chamamos, portanto, Saúde e Desporto, ou Saúde e Bem-Estar, mas no fundo é um ginásio com todo o tipo de máquinas, onde os nossos alunos, numa turma, numa aula ao mesmo tempo, pode cada um estar em sua máquina e fazerem vários percursos, fazerem corridas, terem relógios de monitorização para cada um deles. Portanto, é um projeto sem dúvida muito significativo que nós estamos a apostar, e também, há pouco não falei, que irá sem dúvida ser parte integrante e importante para aquela recuperação que é a parte do saber estar com os outros, a parte de trabalhar a parte física, uma vez que cada vez mais nós temos este isolamento dos nossos alunos, e aqui conseguirmos também colmatar um bocadinho daquilo que falávamos há pouco, que é o afeto, o carinho, a parte física deles, que cada vez mais é colocada para segundo plano. É sem dúvida uma aposta significativa que nós esperemos no próximo ano letivo já ter em pleno. Poderá não ser no início, mas
durante este ano letivo estará já em pleno. Depois vamos também apostar afincadamente, e já começamos a apostar neste ano, já foi uma realidade, mas a partir do próximo ano iremos apostar também em formação ao nível da nossa sala de futuro, ao nível da robótica, ao nível dos professores e fazer o alargamento, portanto, da oportunidade desta sala sair fora de portas, e quando eu digo fora de portas é termos alguns professores que comecem a trabalhar com estes instrumentos de robótica que cada vez mais estão em voga, e nós verificamos isso agora com a chegada do novo programa de matemática que trabalha essencialmente esta área do cálculo e da robótica. Sem dúvida, cada vez mais é uma realidade. A partir do 7º ano já está incluído no programa de matemática, e agora no 10º ano depois o cálculo computacional também. Portanto, muito significativa esta situação, e que nós queremos sem dúvida dar oportunidades aos nossos alunos que sem dúvida no outro lado não o conseguem fazer, e penso que é mais ou menos ao nível destes novas realidades e novos projetos, é aquilo que pretendo destacar essencialmente nesta fase. Novos projetos, bem, muitas vezes, como se costuma dizer, o segredo da alma do negócio, mas vamos já falar de alguns, já podemos desvendar. Poder desvendar. Exatamente, sim, sem problema. Bem, desde logo no que diz respeito a esta realidade, estamos a falar do Agrupamento de Escolas de Diocão, pois embora tenhamos em alguns momentos falado naquilo que é a transversalidade do território educativo, mas falando neste caso no Agrupamento de Escolas de Diocão, um dos principais objetivos é a conclusão das obras no pavilhão da Escola de Diocão. Portanto, relembro que na primeira vez que viemos aqui, que eu vim aqui, portanto, tivemos a oportunidade de falar que iriam em breve iniciar, e felizmente os políticos costumam ter a fama de não cumprir a palavra, portanto, mas mais uma vez foi cumprida, portanto, ou seja, foi iniciada, está a bom ritmo, portanto, e esperamos evidentemente que no decorrer do próximo ano letivo seja uma obra que esteja terminada e que seja uma mais-valia evidentemente para toda a comunidade educativa. É isso que ambicionamos, é isso que perspectivamos. Portanto, este é um aspecto e é um projeto relevante. Vamos também fazer algumas mudanças no processo comunicacional entre as escolas e a Câmara Municipal, mas também na relação dos pais encarregados de educação com a Câmara no que diz respeito aos serviços de apoio à família. Ou seja, estamos neste momento a avançar com um projeto direcionado para a desmaterialização, portanto a facilitação também de marcações, desmarcações de um conjunto de serviços com a Câmara Municipal, portanto uma relação muito mais direta, muito mais facilitada, e que esperamos nós vai evidentemente facilitar muito a vida dos pais. Falamos, digamos assim, num programa de gestão de relação no que diz respeito aos serviços para a família, com acolhimentos, prolongamentos, atividades orientadas, serviço de transportes, refeições, portanto, ou seja, a possibilidade de estar em casa e com um simples clique, dadas as novas tecnologias, portanto podemos fazer esse processo e essa articulação de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, e claro vai ajudar a desburocratizar um conjunto de procedimentos e também evidentemente a facilitar aquilo que é a resposta, portanto, da Câmara Municipal. Portanto, vamos começar em primeiro lugar na relação entre as direções dos agrupamentos e a Câmara, portanto é algo que iria no curto espaço ainda neste ano civil, portanto estará terminado, e iremos avançar no próximo ano civil, portanto com este trabalho mais direcionado para as inscrições nos serviços de apoio à família, ou seja, a relação dos pais com a Câmara Municipal, portanto num conjunto de serviços, portanto isso também será evidentemente um dos nossos objetivos. Continuar a desenvolver um conjunto de novas iniciativas, portanto como foi ainda agora recentemente a nossa colaboração com o Agrupamento de Escolas de Diocão, numa candidatura feita pelo Agrupamento de Escolas ao nível do Plano de Educação Estética e Artística, em que por exemplo, uma bailarina do Corpo Nacional de Bailado esteve aqui durante cerca de uma semana a trabalhar com uma turma no Centro Escolar de Lordelo, fazendo aqui uma interligação efetiva entre aquilo que é o ensino artístico e a sua mais-valia para o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, estou a dar apenas um exemplo, portanto não quer dizer que seja esta a aposta, portanto é efetivamente um dos exemplos. Também vamos avançar no que diz respeito
aquilo que são os levantamentos das intervenções previstas em sede de carta educativa, e portanto que envolve também ainda aqui alguns edifícios que estão sobre a alçada, portanto o agrupamento de escolas de Eucão. Volto a sublinhar, estou a falar de levantamentos, necessidades efetivas de intervenção, ou seja, é de alguma forma materializar o que de alguma maneira já foi aprovado, portanto, nesta mesma carta educativa. Também a implementação do Plano Municipal para a Área da Juventude, portanto, que está neste momento em fase de auscultação e que vai ter impactos na vida das nossas crianças, dos nossos jovens. Continuar a apostar em projetos diferenciadores, como por exemplo ocorreu este ano, em que um conjunto de crianças dos mais diversos níveis de educação e ensino, mas principalmente ensino pré-escolar e primeiro ciclo, principalmente primeiro ciclo, tiveram a oportunidade de visitar gratuitamente o Palácio de Mateus, algo que está aqui à nossa porta, portanto, e que muitos deles não conhecem, não conheciam. Vamos muitas das vezes, se calhar, à Magic Land ou Zoo, não sei de onde, e temos algo aqui tão interessante do nosso património, que é tão nosso e que não conhecemos, portanto, e vamos tentar continuar este trabalho de valorização e promoção do nosso património nos mais diversos contextos. Vamos também tentar avançar no próximo ano civil, portanto nós temos aqui algum dificuldade enquanto município, portanto nós trabalhamos mais para ano civil do que propriamente ano letivo, pois embora sejamos condicionados por eles, mas avançar também com algo que eu já vos tinha falado aqui, que era o plano local de leitura, portanto que de alguma forma será tentar replicar aquilo que é o Plano Nacional de Leitura, portanto tentar replicá-lo no nosso concelho com algo que efetivamente nos seja mais próximo, e também dar corpo ou arrancar com o projeto educativo local, que é outro documento estruturante e que esperamos no próximo ano poder materializar. Diria, e numa outra coisa, vamos também continuar a fazer um trabalho de apetrechamento tecnológico também das nossas escolas, visto que percebemos, como é óbvio, que este contexto pandémico nos trouxe uma nova realidade, e permitam que nos diga, nesse domínio foi uma mais-valia para as escolas. Percebemos como rapidamente há um conjunto de reuniões que não precisam de ser feitas de uma determinada forma, podem ser feitas perfeitamente online, ficando todos a ganhar com isso, ou seja, as novas tecnologias, a adaptação que os docentes, que os professores e os nossos alunos tiveram, portanto essas novas tecnologias podem e devem ser potenciadas, por isso mesmo há todo um trabalho ao nível das novas tecnologias que deve ser feito, deve de alguma forma ser e procurar ser realmente trilhado, e nós em articulação também com as escolas vamos continuar a fazer esse trabalho de apetrechamento e melhoria das condições tecnológicas precisamente ao dispor dos nossos, da nossa comunidade educativa, nomeadamente ao nível de equipamentos de som, ao nível de captamento de imagem dentro da sala de aula, mas também outros. Diria que é de alguma forma trabalharmos naquilo que é o plano material, portanto, dentro da própria escola, mas também num conjunto de projetos que vão muito para além daquilo que é o plano material, mas sim o seu plano imaterial, e que entendemos que será uma mais-valia na sua associação àquilo que é o trabalho, o excelente trabalho que é feito pelas nossas escolas, pelos nossos professores, pelos nossos pais e pelos nossos alunos. Muito bem. Como o tempo passa a correr e muitas perguntas ficaram ainda por responder, gostávamos agora, para finalizar, que deixassem uma mensagem para os pais, encarregados de educação e, sobretudo, para os alunos que nos estão a ouvir. É assim, aquilo que nós podemos dizer, e deixem-me só acrescentar relativamente a novos projetos, nós enquanto escola vamos também, porque somos uma escola que gostamos sempre de avançar quando nos colocam alguns desafios, e nós vamos também já a partir do próximo ano vamos entrar como escola piloto também nos manuais digitais. Vamos entrar com 3 turmas de 5º ano, portanto turmas de início de ciclo, e com as turmas de 7º ano, portanto já será uma realidade a partir do próximo ano. Então os nossos alunos irão já trabalhar na área dos manuais digitais. Claro que estamos a preparar toda esta situação, a criar equipas, coordenador, estamos já em diálogo com os responsáveis do Ministério da Educação, e a partir do próximo ano será então assim uma realidade, e esperemos que
corra tudo pelo melhor e tudo faremos para que consigamos avançar com esta situação. Relativamente aos nossos alunos e aos pais, é transmitir tranquilidade, porque podem confiar no agrupamento de escolas de Eucão. Estaremos sempre disponíveis para os ouvir, para trabalhar em parceria com os pais, com os alunos, porque sem dúvida que os alunos é aquilo que nos faz trabalhar, é aquilo pelo qual nós lutamos todos os dias e sem dúvida que a sua formação integral é cada vez mais importante e é isso que o agrupamento de escolas de Eucão está a trabalhar, é trabalhar a formação integral dos nossos alunos, chamando sem dúvida os nossos alunos à razão quando é preciso, mas também acarinhá-los e perceberem que têm sempre um professor, um funcionário, a direção da escola, prontas para os ouvir, quer aos alunos, quer aos encarregados de educação. É esta a nossa forma de trabalhar e continuará a ser sempre num diálogo direto com os pais, com os alunos e com as instituições, essencialmente, claro que privilegiando o município que temos esta ligação direta da delegação de competências e mesmo antes da delegação de competências já assim o fazíamos. Eu vou ser um bocadinho mais curto. Uma mensagem que todos nós tenhamos a consciência que efetivamente aquilo que é ou aquilo que deverá ser o arranque do próximo ano é um ano que deve ser um ano de normalidade. Portanto, é isso que todos devemos ambicionar. Percebemos hoje que a escola está preparada, o trabalho que foi feito e que vai continuar a ser feito é de preparação para que os nossos alunos percebam que, os nossos pais percebam que dentro da escola estão bem, estão em segurança, são felizes, que as pessoas estão preocupadas, como foi dito, pelo seu trabalho de desenvolvimento integral, não apenas com um determinado tipo de competências, não esquecendo, portanto, as competências académicas, mas também com as restantes. E, portanto, a mensagem é precisamente essa, que seja um ano normal. É isso que ambicionamos todos, é isso que todos em parceria, portanto, estamos e vamos continuar a trabalhar para que o ano letivo 2022-2023 seja um ano normal. Acho que é o que todos desejamos e todos ambicionamos. Estamos. Ora, depois de 2 anos de pandemia, nunca como hoje desejamos a normalidade na escola, embora os desafios, as pertinentes melhorias e as motivações de toda a comunidade escolar estejam sempre na ordem do dia e em cima da mesa. A educação vista pelo município de Vila Real e pela direção do agrupamento de escolas de Eucão traz-nos visões distintas, mas com pontos em comum, sobre o ponto atual da educação no concelho e nos projetos para o futuro próximo. Tivemos hoje connosco 2 das maiores sinergias da escola, a direção do agrupamento de escolas de Eucão e a variação da educação do município de Vila Real. Com eles e envolvendo a restante comunidade educativa, são construídas pontes com vista à melhoria contínua do processo de aprendizagem e da vida na escola. O acompanhamento escolar pelos pais e encarregados de educação é necessário, urgente e com os contributos válidos e concretos poderemos caminhar todos juntos de mãos dadas rumo a um futuro mais promissor e mais feliz das nossas crianças, dos jovens e das suas famílias. Participe, juntos somos mais fortes. Ora, acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado às 9 horas da manhã e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.